Amados irmãos, resumindo todo o falar desse alimento diário, ficou muito claro para nós que nós só cremos no Senhor, nós só caminhamos com o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Ficou muito claro para nós sobre o rio que sai do Jardim do Éden. Esse rio, amados irmãos, nada mais é que o próprio Deus triuno indo buscar o homem pecaminoso, indo buscar o homem lá onde ele está, no mundo da sobrevivência, mundo do pecado, no mundo da idolatria, lá onde ele está vivendo longe. O rio se divide em 4 braços para alcançá-lo, para trazer de volta para a realidade, para trazer ele de volta para o rio Pison, que é nada mais, nada menos que o próprio Deus triuno como o Espírito, nos amando, indo nos buscar, dispensando o amor para nós. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Aqui na carta de João, na primeira carta, diz: amados, amemos uns aos outros. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então o fato de Deus nos amar, desde no Éden nós já vemos esse amor. O amor de Deus é como um rio. O Senhor se transforma, vem, esse amor se manifesta na pessoa do Senhor Jesus. O próprio Deus triuno vem, nasce como um homem. Isso nada mais é de que Deus amando. E esse amor, Deus que é invisível, o Deus que o amor invisível, o Deus invisível se torna palpável, se torna visível na pessoa do Senhor Jesus. Ali está o fruto do amor de Deus, um ser humano perfeito, Deus habitando no ser humano, mesclando-se com o homem. Ali estava o produto desse amor. Aí o Senhor morre por nossos pecados, ressuscita, torna-se o Espírito. E como o Espírito agora ele veio e entrou em nós, isso nada mais é que o rio indo buscar a pessoa. E por que ele entrou em nós, mano? Por que o Senhor nos salvou? Porque ele veio habitar em nosso espírito. É porque ele nos ama. O apóstolo João diz que ele nos amou primeiro. Esse amor de Deus, ele é muito desfrutável. O fruto desse amor de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. É o Senhor como o Espírito. Então João prossegue falando. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se você confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus permanece em você e você em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, que coisa rica, que coisa maravilhosa. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Não, isso é algo que não há o que fazer, meu. Isso é algo desfrutável. É desfrutável isso. João 14, o Senhor deixou claro que ele veio para nos levar para onde ele estava, que ele estava em Deus e Deus estava nele. Isso é o amor de Deus. Isso é o próprio Deus. Deus é amor. E agora João fala aqui que aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso é, irmão, para desfrutarmos do Senhor. O que está sendo ganho agora pelo Senhor, irmão, é a nossa alma. Nós já fomos salvos do pecado, já houve uma condenação, houve uma execução, o Senhor já morreu em nosso lugar. Agora nós podemos desfrutar do amor de Deus.
importa o que acontece em minha vida, não importa o que venha acontecer comigo, eu tenho que permanecer nesse amor. Eu preciso ter clareza desse amor de Deus, que Deus me ama e quer transformar a minha alma. Ele está em mim, está em nós para transformar a nossa alma. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia de juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Senhor Jesus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não precisa ter temor, não precisamos ter medo do Senhor, não precisamos ter medo do tribunal de Cristo, se formos aperfeiçoados no amor. Mas não é aprender a amar, não, é aprender a desfrutar do amor de Deus. Se nós formos aperfeiçoados em desfrutar desse amor, a vida do Senhor crescerá em nós, porque o Senhor foi dado a nós para vivermos por meio dele. João diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não é que nós o tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é fruto do amor de Deus, isso é fruto do próprio Deus. Hoje, agora, o Senhor está em nós. Nós vemos em João um modelo do irmão crescido, um modelo de alguém que tornou-se vitorioso. Nós vemos nele, no final da vida dele, um vencedor vivo. Enquanto João vivia, era um vencedor vivo. Nós vemos nele o que? Alguém que desfrutava do amor de Deus. E por desfrutar do amor de Deus, ele amava aquilo que Deus ama. Ele amava os irmãos. Por desfrutar, não importa se são bons, se são maus irmãos. Simplesmente ele ama esses irmãos. Ele ama. Por quê? Porque Deus ama. Por Deus amar os irmãos, esse amor manifesta em nós. Nós também passamos a amar os irmãos, porque são frutos do amor de Deus. O amor de Deus nos produziu. O amor de Deus produziu a cada cristão. E nós amamos esses irmãos, porque eles são frutos do amor de Deus. Deus se tornou Espírito para alcançar a todos os santos, alcançar a todos que creram nele. Todos esses irmãos foram alcançados pelo amor de Deus. E o próprio Deus que alcançou eles está em nós. E por isso nós amamos os irmãos, porque eles têm a mesma vida, eles são frutos do mesmo amor. E isso é o rio, irmão. Devemos desfrutar desse rio. Esse rio é o próprio Deus triuno como o Espírito. Esse rio é o próprio Deus triuno como o Espírito. Seguindo lendo aqui. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então esse Espírito é o próprio Deus. O próprio Deus está em nós. O próprio Deus triuno se tornou o Espírito para estar em cada um de nós. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele é em Deus. Esse Espírito é o próprio Jesus, é o próprio Salvador do mundo. E ele está em nós agora, não mais nos salvando do inferno, porque isso é um fato, já fomos salvos, mas agora nos salvando da nossa alma.
A fé está em nós operando isso. A fé veio para isso. O fim da fé é a salvação das nossas almas. Senhor Jesus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. O que é permanecer no amor? Não é ser bonzinho, não. Permanecer no amor é desfrutar disso que Deus, por nos amar, se tornou o Espírito. Todo esse processo pelo qual o Deus triuno passou para se tornar o Espírito, para ser acessível a nós, para ser desfrutável por nós. Isto é o amor de Deus. Ele é o próprio amor. Ele se tornou esse rio. Quando você toca nessa realidade, desfruta do Senhor como o Espírito, você está desfrutando do próprio Deus, está desfrutando do amor de Deus. Você está no Rio Pison, você está vivendo uma vida cristã normal, de desfrute do Deus triuno, se alimentando da árvore da vida, se alimentando do Senhor como pão da vida. Quando você permanece nessa posição, permanece naquilo que Deus criou para nós, que é Ele mesmo como o Espírito, que é esse rio que sai lá do Éden e vai lá no Apocalipse. Muito rico todas essas mensagens, muito rico todo esse falar que o Senhor nos tem falado nesse dia. Amém. Jesus é o Senhor.